Olá, telespectadores, um bom dia para vocês. Pendão Nacional, nosso amor, esse é a nossa bandeira. Vamos começar hoje com um programa de alerta, de informação, de educação ambiental e abordando a questão climática. No ano de 2000, eu apresentei uma palestra na Fundição Tupi, na Escola Técnica Tupi, lá com Silvio Snikovski e a diretoria da própria fundição, com prefeitos e mais 400 presentes a essa palestra que eu proferi sobre mudanças climáticas. Foi algo, na época, chocante. Informação essa, incumbência essa que eu recebi em 1989, em Bruxelas, quando fui laureado com o Prêmio Global 500. E desde então eu tenho comentado, tenho estudado a questão climática. Há quem não acredite, mas os fatos estão mostrando uma triste e terrível realidade. Então veja só, tudo está relacionado com o aumento da temperatura e também o aumento dos gases de efeito estufa, principalmente o CO2, o gás carbônico, na atmosfera. Quando eu fiz a palestra em 2000, nós estávamos com 370 partes por milhão de partículas de carbono na atmosfera. Hoje, 2022, de acordo com as estatísticas do Mauna Loa, nós estamos passando dos 420 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. Isso é algo preocupante, é perigoso. E vamos ver por quê. Vou mostrar aí para vocês imagens e fatos e informações que tocam nesse assunto. Os cenários das mudanças do clima. Já em 1989, em Bruxelas e mesmo antes, os cientistas globais ligados à ONU alertavam para esses cenários, que seriam saúde, agronegócios, florestais, recursos hídricos, áreas costeiras, espécies e áreas naturais. Tudo isso está sendo agredido, impactado pelos nível do mar, pela temperatura e pela precipitação atmosférica, que tem mostrado assim surpresas para os humanoides, para os habitantes do planeta Terra. Então, abordando a questão da saúde, nós temos aí a dengue em Joinville. Com o aumento da temperatura se deslocando em direção aos polos, Santa Catarina teve um aumento da sua temperatura, nas suas estiagens, no seu sistema de chuvas, e a dengue chegou para bater pesado. Em 1918, nós tínhamos 8 casos só. E as estimativas hoje é que nós tenhamos 35 mil casos, menos de um terço sendo anotado pelo serviço público. Então a estimativa é surpreendente e nós não temos esses dados confirmados, mas supõe-se. Eu mesmo e minha mulher tivemos dengue com Covid. Pegamos fraca, porque nós fizemos o tratamento prévio com os medicamentos recomendados em 2020. Mudanças climáticas podem influenciar a expansão da dengue em cidades de Santa Catarina em 2022, diz a Fiocruz. A Fiocruz é um organismo nacional que trabalha com vacinas, que trabalha com vetores e que tem essas informações bem aguçadas. Então, vamos respeitar o que diz a Fiocruz. O resultado, logicamente, é com os vetores mosquitos, nós temos nossos hospitais, e já tivemos nossos hospitais cheios, os postos de atendimento ao público municipais cheios, filas enormes, você leva
4, 5 horas para receber um atendimento no balcão, sem resultado final. Te colocam em outra fila e você fica anos esperando. Essa é a situação da saúde em Joinville. O agronegócio é outro espaço, outro cenário de grandes impactos. O mundo inteiro está sofrendo com secas, grandes incêndios, falta de água, água potável, grandes áreas agrícolas sendo abandonadas, animais sendo mortos, morrendo por falta de água. Então o agronegócio é o grande problema mundial. Mas, por outro lado, o Brasil vai ser beneficiado com essa situação, porque os impactos na América Latina, na América do Sul principalmente, são menores em relação às mudanças do clima até agora. Vamos ver o que vem pela frente. Aí nós temos, nos Estados Unidos, por exemplo, a seca que está acabando com a agricultura e com a pecuária. Vocês vejam só essas imagens aí do milho e as imagens do Nordeste, por exemplo, com as estiagens lá que houve com muita morte de gado. Essas imagens do milho seco, isso tudo nos Estados Unidos. Aqui é morte de animais, nada para fazer. Os caras não conseguiram segurar esses animais com vida por falta de água. Outros cenários das mudanças do clima que foi anunciado em Bruxelas, em 89, diz respeito às florestas. Sobre as florestas, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos daqui a pouco. Elas estão queimando. Então, a umidade muito baixa faz com que as florestas entrem num estado de emergência, de falta de sustentabilidade, de vulnerabilidade. Recursos hídricos. Então, nós temos dramaticamente nós estamos assistindo os rios secando na Europa, secando em na Ásia e também no Brasil. Então, as estiagens prolongadas causam esse impacto preocupante. Aí, então, as imagens, nós temos, por exemplo, esses rios no Mato Grosso do Sul, em Belém, no Pará, na Amazônia, estão baixando o nível e a navegação fluvial está tendo problemas com o nível dos rios. Então, grande parte está deixando de ser transportada pelas barcaças, soja, por exemplo, milho, e isso vai encarecer bastante os alimentos para nós, para todo mundo. Outro impacto são as áreas costeiras. Essas áreas costeiras, com o pequeno aumento do nível do mar e com a agitação da atmosfera, com chuvas e ventos muito fortes, faz com que as ondas se batam nas regiões costeiras do mundo inteiro e também do Brasil, e o resultado é uma grande destruição das áreas habitadas e áreas com muitos imóveis muito próximos ao mar. As imagens que eu mostro aqui para vocês são terríveis, são imagens brasileiras. Então, no Nordeste, nós tivemos aí essas imagens, vocês estão vendo do lado esquerdo, em cima, embaixo. E nós tivemos no costal do Atlântico de Santa Catarina também grandes prejuízos já. Muitas casas de veraneio foram destruídas, na Barra Velha, por exemplo, diversas, em outras praias. E isso faz com que a gente se preocupe e, ao comprar uma casa no litoral, deve-se ter em mente de que a situação pode piorar. Então, pode-se perder muito dinheiro. E não tem seguro para isso. E as espécies e áreas naturais também são alcançadas pelos incêndios, pela baixa umidade, pela falta de água. E isso atinge as espécies
vegetais, as árvores, as lavouras e as espécies naturais como a fauna selvagem. Nós estamos perdendo bilhões de animais por incêndios, por falta de água na Amazônia, fora da Amazônia, no Pantanal, o que é uma tristeza muito grande. Então, o estresse da água potável, como vocês estão vendo nesse gráfico aí, nessa transparência, a parte de laranja escuro, ele representa uma falta de umidade em 40%, a menor do natural, do normal. O laranja, entre 40% e 20%, o estresse. O verde claro é de 20% a 10%, e o verde escuro, menos de 10%, no qual se insere o Brasil. O Brasil inteirinho está nesse quadro de 1995, vocês podem ver, e 2025, que é a previsão, o quadro continua igual, sem alteração. Isso significa o quê? Que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Já está sendo. E a partir de 2023 vai ser confirmada a nossa presença mundial no suprimento de comida para o planeta. Espera-se. Então, em 2025, olha só quantos países estão com mais do que 40% de regime de estiagem, onde falta água, inclusive, para beber, água potável. Então, milhões de pessoas estão morrendo por falta de água. Falta de água significa falta de comida, falta de lugar de plantar comida. Não tem água para irrigar as plantas. Não tem água nos poços, não tem água nos rios. E chove muito pouco. E quando chove, chove demais. E a água vai embora logo. Ela escorre rapidamente. Então esse quadro aí mostra uma situação que deve ser bem pensada, bem analisada por todos vocês que estão assistindo o programa. Vocês têm famílias, vocês têm filhos, têm netos, e vocês têm que prestar atenção e orientá-los nesse sentido. Então, que tipo de vida eles vão ter pela frente com as mudanças do clima? Anomalias do ar de superfícies globais e na Europa. Esses gráficos aí mostram, desde 1980 até 2020, a situação da anomalia da temperatura do ar nessas regiões. Então, o que a gente vê aí é assustador. Em 2000, a coisa começou a esquentar e começou a preocupar as autoridades, os cientistas do planeta todo. Não há notícias boas para o futuro, infelizmente. Isto está sinalizando o quê? Nós temos que nos reprogramar a nossa vida, reprogramar a nossa saúde, reprogramar a família, o que vamos deixar de herdeiros. E dias difíceis, muito difíceis. Mudanças climáticas no planeta causam incêndios catastróficos. Florestas secas e estressadas estão vulneráveis devido à mudança climática. Então, vocês vejam só, as florestas da Mata Atlântica, aqui em Santa Catarina, elas estão em regime de vulnerabilidade. Então, muito suscetíveis a um raio entrar numa floresta dessa, sem chuva, e causar grandes incêndios, grandes perdas. Estamos nós preparados para isso aí? Os nossos bombeiros estão preparados? Nós temos veículos para entrar nessas florestas para fazer controle de incêndio? Nós temos um avião, tanque que possa derrubar água em cima dessas áreas de incêndio? Não temos. A Defesa Civil está preparada?
Então, os nossos governantes têm que olhar para esse lado. Muito pouco se tem olhado em Santa Catarina sobre uma Secretaria de Mudanças Climáticas. Nós não temos. Nenhum candidato à governança estadual está falando isso nos seus discursos, nas suas promessas de campanha. Nenhum deles. Nenhum deles sabe o que são as mudanças do clima. Não acreditam na mudança do clima. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, eu tenho aí alguns vídeos que vou mostrar para vocês que falam sobre os incêndios das florestas no mundo inteiro. É algo assustador. Vamos ver então. É cada vez mais grave e cada vez mais difícil de combater. A situação no sudoeste da França é um repeteco do que já tinha acontecido no mês passado na mesma região. As chamas voltaram, os problemas também, no continente inteiro. Esta é parte do leito do rio Po, o mais longo da Itália, na região de Mantua. Não há turistas, não há caminho para os barcos. Nem os poloneses já tinham lidado com 5 toneladas de peixes mortos no segundo maior rio do país. Com pouca água, o rio ficou mais exposto à poluição externa. Longe dali, em Portugal, 1.600 bombeiros tentam conter o fogo na Serra da Estrela, maior reserva natural do país. 45% do território português estão em extrema seca depois do mês de julho mais quente da história. O uso de mangueiras já foi proibido em algumas áreas por causa do baixo nível dos reservatórios. É o motivo de muitos incêndios em parques, já que as cinzas podem se espalhar na grama. Até domingo, a capital britânica terá tido 4 dias consecutivos com temperaturas acima dos 35 graus, depois do julho mais seco desde 1935. E com o solo mais seco, fica mais difícil da água penetrar a superfície quando a chuva chegar, como mostra este experimento simples da Universidade de Reading. É o prenúncio de mais desafios para o país com novos problemas e uma paisagem completamente diferente. Já são mais de 1.200 hectares de terra completamente queimados. Os bombeiros gregos já recebem ajuda de franceses e agora aguardam Chipre, Israel, Suécia e Suíça, que também se prontificaram a colaborar. Até o relatório de ontem já eram quase 100 focos de incêndio e mais de 50 ainda não tinham sido controlados. Fazendas foram destruídas e muitos animais morreram queimados. Cidades em volta da turística Olímpia tiveram que ser esvaziadas por medo de que o fogo coloque a população em risco. Assim como várias partes da Europa, o verão chegou na Grécia com temperaturas extremas que causaram as queimadas. A previsão é de mais sol e nenhuma chuva por pelo menos mais uma semana. A cena lembra um filme de ficção, mas é realidade. A nuvem espessa de fumaça parece não se mover. Permanece acima das árvores e casas que ainda não foram atingidas pelo incêndio. O registro feito pela Estação Espacial Internacional a mais de 400 quilômetros do nível do mar dá uma noção da área consumida pelas chamas. De perto, as imagens são estas. O fogo se espalha sem controle e destrói tudo pela frente. Este trecho da rodovia tinha visibilidade zero. 2.000 soldados foram deslocados para combater o fogo. Mais de 3.000 moradores tiveram que deixar as casas. Eu só tive tempo de pegar meus documentos e o retrato dos meus pais, disse Rodney, visivelmente desolado. A casa dele foi consumida pelo fogo que avança pelo condado de Mariposa, na Califórnia. Por lá, o Parque Nacional Yosemite, onde estão as famosas sequoias gigantes, também está em risco. As causas do incêndio ainda são investigadas. As altas temperaturas que bateram recordes nos últimos dias pioraram a situação, que se torna cada vez mais comum no país. Os 250 moradores de Lytton, no oeste do Canadá, tiveram que deixar a região quando o fogo chegou à cidade. Casas foram atingidas e a estrada ficou coberta de fumaça. Já nos Estados Unidos, um helicóptero ajuda nos trabalhos no norte da Califórnia. Pelo menos 8.000 pessoas tiveram que sair das próprias casas enquanto bombeiros combatem as chamas. Autoridades afirmam que mais de 80% dos focos de incêndio continuam descontrolados.
A ligação entre as mudanças climáticas e os incêndios florestais ocidentais é muito clara nesse momento. Vocês viram os vídeos e vocês podem chegar a essa conclusão também. É um drama. Perdas totais. Vilas, cidades, grandes regiões foram queimadas no mundo inteiro. Terrível. Mas, no Brasil, nós estamos, por enquanto, numa condição mais confortável. Mudanças climáticas nos Estados Unidos. Aí agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do Lago Powell, em Utah. Vocês vejam só, em 2017, esse lago estava com grande quantidade de volumes de água. Em 2022, 1/3 do volume estava presente nessa imagem satélite. Mesma coisa, outras imagens, 2017 com 2022, vocês vejam só a diferença. Isso pode ser visto acessando a imagens satélites, imagens que podem ser compradas, e tem também outras imagens no Google Earth, mas não com essa precisão, né? Então são imagens com menos precisão, mas também podem ser observados as mudanças do clima que a estiagem causa nos recursos hídricos. E nós temos um gráfico que se move e que mostra a tendência da questão hídrica. Alasca em chamas. Dezenas de incêndios florestais, incluindo o maior incêndio da tundra, que é uma região da tundra, é muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela sempre estava muito úmida, encharcada, e com a estiagem ela secou e ficou vulnerável a incêndios subterrâneos. O fogo não pega, mas a fumaça fica o tempo todo saindo. Então é um fogo subterrâneo, é uma brasa que vai queimando a matéria orgânica. Nós tivemos isso aqui anos atrás, nos incêndios em Araquari, nas terras do Beto Carreiro e da VEG, onde lá não tem tundra, mas tem turfa. Então o pino foi plantado em cima da turfa. E o solo, com tanta matéria orgânica seca, também pegava fogo, foi incendiando, e havia uma dificuldade muito grande de apagar esse fogo, porque ele estava a 1 metro de profundidade, essa brasa estava queimando a matéria orgânica. Então, difícil. A fumaça está saindo do incêndio de East Fork e do incêndio de Apum Pass, que queimou cerca de 15 mil acres, não são hectares. Acres é uma medida menor que 1 hectare. Mas olha só a imagem que vocês poderão ver aí. Novo México teve mais de 300 incêndios até agora em 2022, queimando mais de 580 mil acres, de acordo com o National Interagency Fire Center. Assustador isso aí. Vocês vejam só a fumaça saindo. Novo México, olha só, fogo ativo, na parte de cima, vocês podem ver, né? A fumaça. Isso é no National Gila Forest. E o Burn Scar são as regiões queimadas que se transformaram em cinza e carvão. Novo México, incêndio perto de Yosemite. Pela segunda vez em um mês, florestas secas perto do parque estão queimando. 60 quilômetros quadrados foram devastados. 60 quilômetros quadrados. Imagem do dia 26 de julho de 2022. O que poderá acontecer com o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera nos anos vindouros? Alguém saberia responder isso? Com certeza. Tem embasamento para discutir isso aí com os filhos, com os netos, com investimento, compra de casa, compra de apartamento, compra de casa na praia.
Tem? Você tem dados para isso? Então presta atenção. Cenário de água. Como é que está Joinville daqui a 10 anos em relação à água? Que nós não temos uma represa para segurar essa água quando chove. Nós temos filete. Já abordamos isso diversas vezes nesse programa. Cenários agronegócio e alimentos. Como é que vai ficar o oeste catarinense se continuar essa ascensão da estiagem? Nosso agronegócio vai migrar para onde? Para a Argentina? Não dá. Para o Uruguai? Pode ser. Para o Paraguai? Pode ser. Mas lá também está quente. Cenário energia. Até quando nossos computadores, nossos elevadores automáticos, nossos aviões tocados por computadores vão aguentar a energia presente? E se não tiver energia, tudo vai funcionar como hoje? Não vai. E assim, vamos continuar pensando, vamos discutir essa questão, vamos nos preparar para dias que talvez não sejam tão alvissareiros como muitos podem imaginar que continuarão. Não é bem assim. Vamos estudar, vamos escutar os professores para orientar as nossas vidas. Até o próximo programa Ecologia em Ação.